Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe muito. Assim seja. Graça e paz aos irmãos, boa noite. Amém? Um pouco nervoso, né, como sempre. Sem delongas, eu queria ler um versículo com vocês para compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, escrita no livro de Salmos, no capítulo de número 42. Eu queria ler apenas o versículo 1 deste salmo. E ele é bem tranquilo, um livro bem fácil de achar. Você está comigo? Amém? Que vai dizer assim, ó: como a corça anseias por água correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Mais uma vez, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Em outras versões está dizendo: assim como a corça anseia por águas, assim minha alma anela por ti, ó Deus. Interessante que o autor desse salmo, Davi, a gente aprende ao longo da nossa história de vida, como cristã, que Davi, um homem de pequena estatura, que com a funda ele derruba um gigante, um homem que na sua intrepidez, ele pega uma onça pela barba, um leão pela sua barba, amarra-o pela barba e segura para proteger uma ovelha. Um homem que é capaz de entrar na frente de uma onça para proteger uma ovelha, e agora ele está passando por uma angústia dentro do seu interior. Ele está passando por algo que ele tem uma chave para sair desse confronto. E é sobre essa chave que eu queria conversar com você nessa noite, dialogar com você diante de Deus, uma chave poderosa, para que em meio a confrontos, a gente possa vencer e sair daqui mais do que vencedor, não somente vencedor, mais do que vencedor. Entenda comigo, Davi é o 8º filho da genealogia de Jessé, ele é o filho mais novo. Quando Davi nasce, entenda o seguinte: Davi nasce com seu cabelo encaracolado, sua pele, a Bíblia vai dizer que ele é ruiva. A Bíblia vai dizer que Davi é um homem de baixa estatura, pequeno, não é assim? E quando Davi nasce em meio a uma condição um tanto quanto adversa. Interessante que Davi nasce e conforme ele vai crescendo, era comum na época os filhos tomarem conta das suas ovelhas, e com Davi não é diferente, sendo que com Davi vai tomar conta das ovelhas que eram malhadas do seu pai. E olha que interessante que Davi tem junto com ele é o 8º filho, ele tem 7 irmãos além dele. E os irmãos dele tomam conta das ovelhas malhadas? Não, só apenas Davi. Porque Davi foi escolhido para cuidar das ovelhas malhadas. Interessante que as ovelhas malhadas eram ovelhas que ninguém queria cuidar, ovelhas de difícil cuidado, ovelha que muitas das vezes era desprezada, não tinha valor. E davam para Davi aquelas ovelhas que não tinham valor. Ei, deixa eu te dizer algo de Deus para você. Quando te disseram para você que você não tem valor e que você não é ninguém, saiba que para Deus você tem muito valor. Saiba o seguinte, que nenhum avião voa com vento e sentido a favor. É necessário ter vento e sentido ao contrário. Com Davi não foi diferente. É necessário que para ser rei e rainha naquela cidade, era necessário ter vento e sentido ao contrário. As situações adversas de Davi era só um preparo para que ele pudesse nascer rei. Ah, amado, se a situação está adversa, saiba que é só um preparo para que esse ano de 2022 nasça reis e rainhas. Nasça reis e rainhas. Entenda que Davi começa a cuidar daquelas ovelhas malhadas, e no momento que ele está cuidando dessas ovelhas malhadas, para muitos é uma situação adversa, para muitos é uma situação de confronto, uma situação difícil, sem saída, sem fuga, mas ele está ali com sua funda, ó,
Meu desafio está ali. Caiu. Caiu. Ele está treinando. Ele está sendo lapidado, ele está sendo treinado por Deus. E Deus dá sabedoria a Davi. E Davi, na sua inteligência, a inteligência que Deus dá a Davi, Davi constrói uma harpa, e enquanto ele está tangindo a sua harpa, o Espírito Santo de Deus desce sobre Davi e vai falar para Davi: Davi, tu serás um pastor de ovelha. Ei, pera, como é que uma pessoa que depende, ele vai ser pastor? Ele precisa de cuidado. E Deus está falando para ele: agora você vai ser pastor. Ei, talvez você não entendeu. Ele precisa de cuidado. Mas Deus está falando para ele: você vai ser pastor. E ele vai fazer algo que mexe com o meu coração. Porque ele vai chegar para Deus, ele vai dar uma das respostas mais belas que a Bíblia pode registrar. Ele vai dizer para Deus: Senhor, tu serás o meu Senhor e o meu pastor. De nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, e com teu cálice transborda, até que tu venhas. É uma das respostas mais belas, porque independente das circunstâncias, aprenda a convidar Deus para o seu confronto. Ei, o segredo do confronto é quem você convida para entrar no seu confronto. Davi está em meio ao confronto, Davi está em situações adversas, e ele fala: Pai, tu és o meu Senhor. A quem você convida é uma das chaves que abre as janelas dos céus. E ele vai começar a trabalhar em cima desse detalhe, porque Davi ainda não é rei. Mas olha, pensa o seguinte: porque mais tarde, Samuel, Deus vai dar uma palavra para Samuel e vai falar: Samuel, traga um dos filhos de Jessé para que eu possa ungí-los. E interessante que Davi fica escondido. Jessé traz os 7 filhos, traz o primeiro, traz o segundo, traz o terceiro, traz o quarto, traz o quinto, traz o sexto, traz o sétimo. Quando chega no 8º, quando chega no 7º, Samuel fala assim: poxa, peraí, tem mais algum? Jessé lembra, tem um que está lá, lá no Projeto Vida Nova, 25 de agosto, numa quarta-feira, 8:55, esperando uma promessa. Ei, tem um que está lá no Projeto 25 de agosto, que está aguardando a resposta, que ele passou por ali, Ele está esperando só uma resposta de Deus. Manda trazer, manda trazer, manda trazer, manda trazer. Traz ele aqui. É ele a quem quero ungir. É ele que eu vou tratar como rei, como rainha nessa terra. Ei, saiba de uma coisa: quando você passou pelaquela porta ali, é Deus falando para você: vou eu tratar contigo, para que tu seja reis e rainha. Ai, a xarabaturiandequebe. Em 2022, Deus, em meio a confronto, vai levantar reis e rainhas nessa terra. Não adianta vir pandemia, não adianta vir Covid, coronavírus, nenhum tipo de vírus vai atingir os filhos de Deus, porque aqui tem nascido reis e rainhas. Deus, ele te trouxe nessa noite, porque ele está falando para você: vou eu ungir reis e rainhas. Deus, ele vai estar ungindo reis e rainhas nessa noite. Quando Deus te trouxe até aqui, Deus, ele te trouxe até aqui nessa noite, para te dizer que você não é qualquer um. Pode até tentar maltratar, pode até tentar pisar, mas já já você levanta voo. Já já você está voando. Já já o trono está preparado. É interessante que Davi, em meio a essas circunstâncias que Davi está passando, em meio às circunstâncias de vida de Davi, interessante que a cultura em que Davi nasce numa cor de pele diferente, como tinha comentado, diferente dos seus irmãos. Davi nasce com o nariz um pouco abaloado, seus olhos são azuis, seus cabelos são encaracolados, sua estatura era baixa. Olha que situação diferente.
dos seus irmãos. Enquanto seus irmãos cuidam de ovelhas normais, ele está cuidando de ovelhas malhadas. E interessante porque quando Davi nasce, alguns teólogos dizem que Davi nasce de fruto de uma relação extraconjugal com a concubina. Por essa razão, os irmãos dele é diferente de cor, diferente de pele, diferente de estatura. E para muitos ele era desprezado, para muitos ele era escondido. Para muitos ele não tinha valor. Interessante que o judeu, quando ele nasce, se você for perceber, o nariz dele é um pouco mais afinalado, ele é mais alongado, a cor de pele é mais escura por conta do calor, ele precisa resistir ao calor, enquanto Davi era branquinho. Ei, deixa eu te dizer, Deus ele te escolheu, você é único, você é único, você é único, para nascer e para crescer e viver como rei e rainha nessa terra. Basta que você creia e convide Deus para entrar no seu barco. Interessante que outra situação que Davi vai enfrentar, porque mais tarde ele está cuidando do seu reinado, depois de ser ungido por Samuel, ele vai cuidar do seu reinado, enquanto ele está cuidando do seu reinado, seu terceiro filho, Absalão, intenta contra a vida dele. Olha que louco, o próprio filho, o terceiro filho de Davi, Absalão, vai intentar contra a vida dele, mas por quê, Vitor? Porque Davi começa a tomar muito mais conta do trono do que da própria família. Davi começa a tomar conta muito mais do seu trono do que da sua própria família, e muitas das vezes deixa Absalão de lado. Absalão começou a perceber que agora ele está sozinho, ele começa a ter um pouco mais de autonomia, ele fica na frente do palácio do rei, e quando chega as pessoas para procurar Davi, eu gostaria de falar com Davi. Não, peraí, pode falar comigo mesmo. Maquiado por Satanás, Absalão sai por 3 anos, ele fica com seu avô Talmai. Talmai começa a falar no ouvido de Absalão para intentar contra a vida de Davi. Quando Absalão volta 3 anos após, Absalão fica na frente do palácio e ele monta conquistando pessoas, porque Absalão era bonito, a Bíblia diz que Absalão tinha vista bonita, Absalão era um homem charmoso. E interessante que a Bíblia chama a atenção a esse quesito, porque ele fica na frente do palácio, ele começa a conquistar pessoas, para que ele monte um exército próprio, para conquistar, por inveja, o palácio do seu próprio pai. Ei, vai uma visão aqui de Deus para a sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida como cristão. Cuide do seu lar. Cuide do seu lar, para que o mundo não tente roubar aquilo que Deus te prometeu. Você é ungido, você é ungida de Deus. Cuide do seu lar. Cuide do seu lar. Absalão consegue montar um exército 3 vezes maior do que o do seu pai. Quando Davi se vê numa condição muito adversa, Davi, primeira coisa que faz, foge. O próprio soldado fala para Davi, não dá para a gente encarar não, precisamos sair, vamos morrer. Vamos morrer. O que Davi vai fazer? Davi foge. Davi vai para o alto de uma montanha. E no alto de uma montanha, ele escreve esse Salmo 42. E ele vai dizer para Deus, ele vai falar para o Senhor, assim como a corça anseia por águas, assim minha alma deseja por ti. Interessante que Davi está em cima de uma montanha, e ele avista uma corça em fuga. Normalmente o predador da corça é a onça pintada. Se você não conhece, a corça ou o cervo são animais semelhantes. E a corça é um animal de deserto, seco e árido. E quando ele está em tensão muito grande, ele começa a gerar um cheiro muito forte, um cheiro tão intenso, que facilita com que seu predador casse ele, com muita facilidade. Outra característica interessante, a corça ou cervo, ela consegue atingir cerca de 80 km por hora, quando ela está em fuga. É capaz de enfrentar um animal desse? É capaz de fugir como um animal desse?
O seu predador, já sabido, uma onça, não ia correr a 80 km por hora para alcançar um cervo. O que o cervo faz? O cervo dispara. O cervo dispara em fuga. E a onça fica só na expectativa do seu cheiro. Ela vai atrás do cervo, através do seu cheiro, do cheiro que ela deixa. E há um mistério de Deus nessa história, porque ela deixa um rastro de cheiro, mas o cervo, ele conhece os rios do deserto, ele conhece aonde tem água. O cervo ou a corça, ele conhece, ele nada como ninguém. O cervo é um animal extremamente inteligente para nadar. E o que ele vai fazer? Ele corre desesperado e procura um rio. E ele procura um rio. Ele procura um rio. E quando ele avista um rio, ele mergulha nesse rio. E interessante, se você prestou atenção, quando ele mergulha no rio, cadê o cheiro da corça? Cadê o cheiro da corça? Não há mais. Porque quando você mergulha nesse rio, não há mais como te pegar. Não há mais nada que faça te impedir. Não há mais como. Não há mais como. E a corça mergulha. Interessante, se você for parar para refletir, quando você está mergulhado numa piscina, quanto mais profundo você desce, mais sensação de liberdade. Você já experimentou mergulhar numa piscina e abrir a mão, os braços e as pernas? Qual é a sensação que você tem? De refrigério, de conforto, de tranquilidade, de cura, de saúde, de paz. Ali ele não pode me alcançar. Ei, vai uma chave aqui de Davi para a sua vida. Em tempos de confronto, mergulhe. Não deixe de mergulhar. Não deixe de mergulhar. Não deixe de descer. Que água é essa, Vitor? Que água é essa que Davi desce? Leia comigo. Apocalipse, capítulo 22. Olha que água é essa. Versículo 1. Consegue colocar para mim ali? Olha lá. Olha o que vai dizer Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou um rio de água viva, que flui. Um rio de água viva, que como claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Vou repetir novamente só o versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que como claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2, olha só que interessante. E no meio da rua principal da cidade, cada lado do rio estava uma árvore da vida. Ei, deixa eu te dizer, esse rio significa o próprio Espírito Santo de Deus. Quando você mergulha no Espírito Santo de Deus, ele é o próprio rio de cristal, que ele desce do alto dos céus. Ele desce para te trazer conforto, ele te desce para te trazer paz. Em meio a confronto, não deixe de mergulhar, não deixe de nadar nesse rio. Que 2022 seja um ano de confronto, mas seja um rio, que seja um rio onde você possa mergulhar e possa sair desse rio rico da graça de Deus, rico da glória de Deus, rico da paz, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Aquilo que ele prometeu vai cumprir na sua vida. Vai cumprir na sua vida. Vitor, eu desejo mergulhar nesse rio. O que eu faço para mergulhar nesse rio? O que eu tenho que fazer para mergulhar nesse rio? O que eu preciso fazer para mergulhar nesse rio? Davi dá o segredo. Davi sobe para o alto da montanha. E lá ele começa a meditar.
ele começa a adorar. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Lá em cima, você vai avistar um rio de água viva. Um rio que nunca mais você vai ter sede. Certa vez, uma mulher samaritana, ela passando por Jesus, Jesus pede água a ela, e ela fala para Jesus, Jesus, como pode eu, uma mulher samaritana, e tu, judeus, tu me pedires água? Como pode? Como pode? Jesus responde para a mulher, se tu soubesse. A água que eu tenho para te dar. Em meio a confronto 2022, vai fluir rios de água viva sobre sua vida. Eu profetizo sobre sua vida, que nascerá reis e rainhas. Não haverá confrontos que te derrubará. Você vai sair daqui mais do que vencedor. Guarde essa palavra no seu coração. Em tempo de confronto, não deixe de mergulhar, porque muitas das vezes, quando estamos em confronto, muitas das vezes achamos que estamos derrotados, ou que seremos derrotados. Mas saiba do seguinte, que nenhum avião voa com vento em sentido a favor. Para que você cresça, para que você se torne um rei, rainha, é necessário ter vento em sentido ao contrário. É necessário que você passe pelas malhadas da vida. Nenhuma dor na alma, nem no na alma, nem no seu corpo, é capaz de te matar diante de uma promessa de Deus. Nenhuma dor na sua alma é capaz de te matar diante de uma promessa que Deus tem para a sua vida. Quando Davi foi ungido, ainda que esquecido, ainda que num cantinho, Deus fala para ele assim, manda buscar. É com ele que eu quero tratar. É com ela que eu quero tratar. Manda vir para cá, Manda vir para cá. O que Deus prometeu para a sua vida não morre. Está vivo e vai se cumprir em 2022. Creia que em tempo de confronto, você mergulhando, saiba que Deus vai te dar e vai cumprir aquilo que Ele te prometeu na sua vida. Amém? Que assim seja. Era isso que eu queria compartilhar nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém? Evangelho de Jesus, João capítulo 7, diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Além de mergulhar de dentro de cada um de nós, vai fluir essa água viva, a manifestação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem cá, o pessoal da música, fique de pé. Feche seus olhos. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor agora. Você que precisa de mergulhar nesse rio. Você que precisa ser cheio do Espírito Santo. Você que precisa desse renovo. Você que quer que do seu interior flua rios de água viva. Você que sente que está sendo perseguida pelas trevas. Porque a palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno e ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nessa noite o Senhor tem uma unção. Nessa noite o Espírito Santo quer tocar em nós. Nessa noite o Espírito Santo quer renovar suas forças.
E você vai se levantar na sua casa em nome de Jesus. Em João capítulo 7, Jesus se levanta no principal dia de uma festa e ele fala: quem crê nas minhas palavras, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu profetizo que você vai se levantar na sua casa também. Você vai se levantar na sua igreja, você vai se levantar no seu trabalho, você vai se levantar para as pessoas que você conhece e você vai falar: quem crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. As pessoas terão sede de beber dessa água através da água que jorra de dentro de você. As pessoas terão sede. Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo aqui agora? Que muitas vezes a gente faz uma análise até mesmo incorreta. Não, pastor, eu estou vindo para o culto. Eu venho para o culto, eu oferto, eu devolvo eu dou o dízimo, eu estou bem. Sim, irmão, você está bem cumprindo talvez até um rito religioso já. Mas há quanto tempo você não chora sentindo a presença de Deus orando? Há quanto tempo você não recebe uma revelação do Espírito Santo lendo a Bíblia? Há quanto tempo você não compartilha com alguém aquilo que Deus tem feito na tua vida? E essa pessoa tem sede de água viva. O Senhor quer restaurar algo em nós, irmão. O Senhor quer restaurar algo em nós que os combates, que as lutas, que as dificuldades gerou uma ferida, gerou uma cicatriz. Mas o Senhor hoje quer restaurar isso em nós, em nome de Jesus. O Senhor quer restaurar o amor, a fome, a sede, a paixão. Declara: enche-me. Faça essa oração nessa noite para o Senhor. O Senhor vai te encher. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, A frase em meio ao confronto, mergulhe. Eu tenho uma revelação de Deus para nós agora. Elias, ele confrontou
os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, confrontou Jezabel, Acabe. Deus foi com ele. Fogo caiu do céu, consumiu a oferta que Davi ofereceu ao Senhor, venceu o desafio contra os sacerdotes de Baal, matou todos os sacerdotes de Baal, converteu o coração de Israel, envergonhou Jezabel e Acabe. Deus foi glorificado. Elias fez uma grande obra, amém? Mas logo depois de ser vitorioso, mediante esse confronto, ele recebeu uma ameaça de uma mulher. Eu vou acabar com a tua vida, Elias, disse Jezabel. O recado chegou até ele. Elias ficou ansioso, Elias ficou com medo, Elias ficou deprimido, correu, fugiu. E aí ele para em um lugar, se encosta, cansado, paralisado, porque estava fugindo, com medo do confronto, com medo da ameaça de morte de Jezabel. E o Senhor fala para nós nessa noite aqui, irmão, que tem homens aqui e mulheres que foram instrumentos nas mãos de Deus, usados poderosamente para glorificar o nome de Deus, e venceram confrontos, foram instrumentos, mas um dia se levantou uma ameaça, uma crise, uma decepção, uma luta, e aí no seu coração, na sua mente, na sua alma, veio o medo, a ansiedade, a depressão, o desânimo, o aprisiona, e fugiu, assim como Elias fugiu. Mas assim como Elias fugiu e estava cansado, um dia o Senhor manda um anjo, e diz a palavra de Deus que aquele anjo toca no Elias, toca em Elias. Acorda, Elias, come. E a palavra de Deus diz que Elias comeu, mas Elias terminou de comer e não seguiu em frente, não voltou também. Elias continua dormindo de novo. Deus já tocou em algumas pessoas aqui. Deus já tocou no coração, no espírito, e essa pessoa sente assim: chega de ficar paralisado, chega de ficar estagnado, chega de correr do meu ministério, chega de correr da obra, chega de correr do meu chamado. Mas ainda assim ela deitou ou sentou e continua dormindo. Eu estou trazendo uma revelação do alto, mas o Senhor nessa noite está fazendo de novo, assim como Ele fez com Elias. Acorda, Elias, levanta, se alimenta. O Senhor tem alimento para você hoje, para renovar mais as suas forças. Em nome de Jesus, irmão, levanta dessa posição de desânimo, levanta desse lugar de estagnação, de procrastinação espiritual. Levanta desse lugar de fugir. O teu lugar não é fugindo, o teu lugar não é na caverna, o teu lugar é no rio, mergulhando, sendo cheio do Espírito Santo, e do teu interior fluindo rios de água viva, sendo um instrumento usado por Deus no lugar onde Ele te colocou, em nome de Jesus. Será que tem alguém aqui para pegar isso? Será que tem alguém para pegar essa palavra? Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Você que quer sair desse lugar de cansaço, de estagnação, de medo. Você que quer sair desse lugar que você sabe que não é o lugar onde Deus tem para você. Eu quero fazer uma oração profética, isso. E o Senhor vai te tocar nessa noite, em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Nós vamos ministrar essa canção. Mas corre para cá.